Hoje nós iremos continuar, segundo dia da série sobre oração. Se estamos aqui é porque estamos buscando o Senhor em oração. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 12, a partir do verso 5. Atos capítulo 12, a partir do verso 5. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando no lado de Pedro para acordá-lo, e disse: levanta-te depressa. E caindo-lhe das mãos as correntes, e disse-lhe ao anjo: vista-se, e calça-lhe as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas parecia-lhe antes uma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu automaticamente. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é um anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos na ação sobrenatural, Pai. E nós sabemos que o Senhor responde orações, ó Pai, responde fé. E por isso estamos aqui, Senhor. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar de uma palavra muito importante para nós, a respeito do poder da oração. Eu não sei vocês, querido, mas quando oramos, às vezes isso acontece comigo em alguns momentos, e com você eu não sei se isso acontece. Eu penso que isso deva acontecer com você também. Nós temos uma impressão que absolutamente nada está acontecendo quando nós nos colocamos a orar. Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está nos respondendo, parece que nada está mudando na nossa vida. E muitas vezes esse é o nosso sentimento, é o sentimento que nós temos. Parece que as causas pelas quais nós oramos não estão sendo respondidas. E muitos, por assim pensarem, desistem de orar, param de orar, ou esmurecem na sua vida de oração. E eu quero te dizer algo, querido, que muitas vezes, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando o Senhor, nós queremos muitas vezes ver algo acontecer. Nós queremos ver a manifestação de Deus acontecer na nossa vida, nós queremos ver os milagres, nós queremos Deus falar no nosso coração. Só que, infelizmente, muitas vezes, não é isso que acontece. Muitas vezes quando nós estamos orando, muitas vezes quando nós estamos clamando, nada está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas
Escute isso, querido. Quando você estiver orando, mesmo quando nada não estiver acontecendo, mesmo quando você não estiver sentindo nada, não significa que nada não esteja acontecendo. E eu quero que você entenda uma coisa aqui, que Deus não responde necessidade. Deus responde oração. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Vamos repetir isso junto? Deus não responde necessidade. Deus responde oração. Deus responde fé. Aleluia, irmãos. E na cabeça de muita gente, oração deveria ser mais ou menos o seguinte: oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. E quando a gente prega oração dessa forma, parece fazer mais sucesso. Mas essa é só uma parte da verdade em relação à oração. Mas não é toda ela. Porque quando nós olhamos para o Senhor Jesus, se ajoelhando lá no Getsemane diante do Pai, Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se não seja feita não a tua, mas a minha vontade. O que nós aprendemos com o Senhor Jesus? Que oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero, mas oração também é o meio através do qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer, queridos. Amém? Então essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. A oração deveria ser um caminho de ida e volta, irmãos. Nós vamos conseguir de Deus algumas coisas? Claro que sim, queridos. Mas Deus também quer conseguir de nós algumas coisas. Amém? Então a oração, queridos, é a chave de acesso ao céu. E nesse texto que nós lemos, nesse episódio, onde Herodes manda prender Pedro aqui, ele está preso e ele seria apresentado ao povo após a Páscoa. E certamente aqui ele seria morto. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, no cárcere, guardado aqui por soldados, a igreja estava reunida na casa de Maria, juntos, orando. E a Bíblia diz que esta igreja, este povo, estes irmãos, faziam contínuas orações por Pedro. Enquanto Pedro estava lá na prisão, escute isso, querido, porque nessa palavra existe uma revelação de Deus para o nosso coração. Nessa palavra tem uma revelação de Deus para a nossa vida. Enquanto Pedro estava na prisão, podendo ser morto a qualquer momento aqui, em outro lugar, em uma outra casa, a igreja intercedia e orava por Pedro. Porque esta igreja, esses irmãos que intercediam e oravam por Pedro aqui, eles não viam Pedro, não sabiam o que estava acontecendo ali com Pedro. E quem sabe aqui, eles estavam orando e dizendo: ó, nós não estamos sentindo nada, nós não estamos vendo nada, mas lá na prisão, o anjo já estava lá, em resposta à oração deles. Amém? Mas quem sabe eles diziam: mas nós não estamos sentindo, nós não estamos ouvindo, quem sabe Deus não irá nos responder, quem sabe Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas eles sabiam que a resposta já estava lá na prisão, porque Deus responde oração, e Deus responde fé. Deus responde oração, e Deus responde fé. Amém? Enquanto Pedro estava lá preso, havia um povo que estava orando, e entre um povo que estava orando e Pedro que estava preso, havia um Deus que estava agindo em resposta à oração desse povo. E eu quero te dizer, querido, que oração não tem a ver com o que você sente, oração tem a ver com o que você crê. Não é sobre o que você vê, o que você sente, querido, é sobre o que você crê. Amém? Você precisa estar orando aqui e crendo que aquele que você deixou lá na sua casa
vai ser alcançado. Vai ser alcançado pelas orações que você está fazendo nesse lugar. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Amém? E quantos de vocês que estão aqui, que certamente estão orando por um filho que não está aqui? Quantos de vocês que estão aqui hoje, que certamente estão orando por um ente querido que não estão aqui? E o fato de vocês estarem aqui nesse lugar significa que o Deus que está nesse lugar visita lá também. Aleluia! Porque o anjo de Deus que foi naquela prisão era a resposta de Deus para o povo que estava clamando naquele lugar. E esses irmãos que estavam reunidos em oração aqui, uma oração intercessória por alguém que eles não estavam vendo, que estava distante deles na prisão, mas por causa da oração deles, Deus dá ordem ao anjo dele para ir lá e livrar Pedro. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, que quando Pedro agora recebe essa libertação aqui, o anjo tira Pedro da prisão, e a igreja ainda continuava orando dentro de casa. Queridos, continue orando. Continue orando dentro de casa, querido. Continue orando na igreja. Não desista, querido, do teu ente querido. Não desista da tua família, querido. Em nome de Jesus. E Pedro vai para onde? Para onde o povo estava orando. E a resposta daquele povo estava a caminho da casa deles. Em um momento, eles estavam orando. Em outro momento, Deus envia um anjo. Em uma outra ocasião, Pedro é liberto. E depois disso, essa resposta está indo em direção à casa deles. Porque resposta de Deus, querido, tem endereço certo. Resposta de Deus tem endereço certo. Resposta de Deus tem endereço para aqueles que oram, que buscam e que creem. Amém? Aleluia, irmãos. E aqueles irmãos, o texto passa para nós aqui uma impressão, que a oração deles não foram respondidas aqui no primeiro dia. E já no primeiro dia aqui, Deus já estava trabalhando em resposta à oração deles. Lembra de Daniel? Que quando orava aqui, o anjo apareceu para ele e disse: Daniel, filho muito amado, porque desde o primeiro dia que colocou teu coração, aplicou teu coração a orar, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel não ficou com medo dos leões, foi os leões que ficaram com medo dele. Conta-se uma história que havia alguns leões ali conversando, e no fundo tinha um leão mais velho, um leão ancião, e ele estava ouvindo os leões contando, porque eles diziam: nós somos o animal mais temido, todo mundo que nos vê foge, e quem chega perto de nós tem medo. E esse leão, ele chegou para eles e falou assim: você conhece a Bíblia dos leões? Eles disseram: não conheço. Eu vou contar uma história para você. Havia um judeu que chegou um dos nossos leões até ele, e ele matou esse leão. E ele rasgou esse leão como se rasgasse um cabrito. E os leões já ficaram assustados ali. Verdade. Mas não para aí não. Teve um outro judeu que pastoreava as ovelhas do seu pai, que um dos nossos tentou matar as ovelhas e ele matou o leão. Eles já ficaram preocupados aqui. E além disso, ele matou um urso ainda. Aí eles já ficaram temendo. Ele falou assim: se prepara, que Deus, que disseram para mim que vão jogar um outro judeu aqui na cova. E eles começaram a orar e pedir que ele libertasse Daniel deles. O que eu quero dizer com isso, querido, brincadeiras à parte, que Sansão, ele precisou lutar, ele precisou matar. Davi precisou lutar, precisou matar. Daniel
Não precisou matar. A única coisa que ele precisou fazer aqui foi orar. E tem coisas, querido, que a gente só vence orando. Tem coisas que não vamos vencer lutando. Não tem guerras que a gente vence lutando, mas lutando através do nosso joelho, através da oração. Porque o nosso joelho, ele toca o chão, e o seu coração toca o céu. Amém? E eu quero te dizer, querido, que a oração tem resposta. Eu quero te dizer que existe um Deus no céu, que está ouvindo com os ouvidos abertos aqui as nossas orações. Vai comigo, por favor, em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Ele diz assim: eis que a mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então existe um Deus pronto a responder aqui a oração do seu povo na terra, a responder a fé do seu povo na terra. E quando Pedro aqui é livre destas orações aqui, por causa dessas orações e da sua igreja e dos seus irmãos, na porta ele batia. E os irmãos estavam orando lá dentro, mas a resposta deles já estava batendo na porta. Os irmãos estavam clamando lá dentro, mas a resposta Deus mandou na porta deles. Eu quero te dizer, querido, que pode passar dia, pode passar tempo, mas a resposta de Deus virá na tua direção, na direção da tua casa, na direção da tua vida, na direção da tua família. Continua orando, querido, a resposta vai chegar. Aleluia. E aqueles irmãos, eles poderiam dizer: oramos hoje e Pedro não foi liberto ainda. Oramos hoje e Pedro ainda não chegou. Já estamos no 3º dia de oração e Pedro ainda nada. Porque muitas vezes, querido, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as circunstâncias e para as tempestades da vida. E quando nós olhamos para essas circunstâncias, para essas tempestades, queridos, nós começamos a murmurar, nós começamos a ficar incrédulos e achando que nada vai acontecer, achando que não tem mais jeito, achando que Deus não vai responder às nossas orações, que nós precisamos parar de orar, achando que Deus não vai agir, que é causa perdida, causa impossível, e nós começamos a decair na nossa vida espiritual. E é exatamente isso, porque é tudo isso que o inimigo mais quer da nossa vida, que nós paremos de orar, que nós não venhamos acreditar numa ação sobrenatural de Deus, em resposta às nossas orações. Mas a Bíblia diz que, estando eles aqui reunidos na casa, Pedro chega e bate na porta. Para quem eles estavam orando? Por Pedro. Quem chega e bate na porta? Pedro. E uma menina chamada Rode vem abrir a porta. Ela vai ver quem é. E ela reconhece a voz de Pedro. Só que ela não abre a porta de tanta alegria aqui, irmãos. E ela corre para falar para os irmãos. Queridos, eu não sei você, querido, quantas vezes você já orou por alguma coisa, e para que Deus pudesse realizar um milagre na tua vida, e quando isso acontece, você diz: não acredito que Deus realizou esse milagre, me belisca, eu não estou acreditando, Senhor. Você não estava orando, querido? Você estava orando, e Deus responde, e aconteceu exatamente isso com ela, porque seria muito difícil Pedro ser liberto aqui de onde ele estava. Ele estava algemado e ele era vigiado dia e noite pelos guardas. Então seria improvável, irmãos, Pedro ser livre daquela prisão. Agora, porque além dele estar trancado, havia guardas ali que o vigiavam. Mas eu quero te dizer, querido, que não há causa impossível para Deus. Não há causa difícil para Deus, irmãos. Creia, querido. Em nome de Jesus. Quantas vezes nós oramos
Quantas vezes nós choramos, quantas vezes, querido, as coisas apertam ainda mais na sua vida. E nós vamos perdendo essa caminhada, nós vamos parando e se perdendo nessa caminhada. Nós achamos que Deus não vai responder mais, não vai nos ouvir. Deus não vai resolver. Mas eu quero te dizer que essa igreja recebeu na porta dela aqui a resposta que ela precisava. A resposta pelo qual tanto ela clamava. Mas entenda que enquanto você ora, você ainda não está vendo. Enquanto você está aqui clamando e pedindo por um ente querido, mesmo que você não está sentindo nada, mesmo que você não está vendo nada, não significa que nada não esteja acontecendo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui aos Tessalonicenses, dizendo, orai sem cessar. Não para de orar, querido. Em nome de Jesus. E há alguns pregadores que podem dizer que não existe poder na oração. Existe um Deus poderoso que responde a oração. Mas eu não creio apenas assim, irmãos. Porque no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo, irmãos, é poderosa e eficaz. Enquanto nós oramos, querido, enquanto nós oramos por uma causa, enquanto nós oramos por um ente querido, o céu se move em resposta às nossas orações. Menos dias, maus dias, queridos, chegarão, mas Deus vai responder a nossa oração. Aleluia, irmãos. E Deus move, faz um rebuliço no mundo espiritual aqui, querido. Precisamos entender, querido, quebradas, enfermidades caem por terra, mas eu preciso entender que nós não estamos orando em vão. Continue orando, continue clamando, continue buscando, querido. Em nome de Jesus. Eu vou repetir, irmãos, porque escute isso, que essa igreja aqui, o que era para aquele povo, objeto aqui de oração, se tornou realidade na porta deles. O que era para esse povo, para essa igreja, motivo, objeto de oração, se tornou realidade, querido, na frente, na porta deles. Hoje você está orando por uma causa. Amanhã, você estará vivendo essa causa. Hoje você estará orando, pode estar orando por um propósito, e amanhã você estará vivendo esse propósito, por tanto tempo que você orou. Nós podemos olhar para a vida de Ana, que era estéril aqui. E ela procurou, quem sabe, os meios, mas com lágrimas, ela chega aqui, com amargura. Então o profeta diz, vá em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E aquilo que era objeto de oração dela se transformou na realidade, na porta dela. O profeta Samuel. Não existe causa perdida para um homem de oração, querido. Não existe causa perdida para uma mãe de oração. Não existe causa perdida para uma mulher de oração. Deus não responde necessidade. Deus responde oração. Deus responde fé. Ah, Fábio, mas eu estou aqui há tanto tempo, estou orando há tanto tempo, já faz 10 anos e nada. Sabe, queridos, Deus muitas vezes está trabalhando no tempo dele. Tudo se faz perfeito. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, irmãos. Em nome de Jesus, creia nisso, querido. Não importa, ela é poderosa. E Deus prometeu. E Ele fará. O que você está orando hoje, e amanhã, querido, estará diante dos seus olhos. O que você está orando hoje e amanhã, estará diante das suas mãos. Você está orando hoje e amanhã, estará diante da tua casa. O que você está orando hoje e amanhã, será uma plena realidade na tua família. E a tua situação pode ser mudada hoje, através da oração que você estiver fazendo, nesse lugar. Amém. Em Jeremias 29:12, ele vai dizer, então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscardes
de todo o coração. Jeremias 33 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. Busca o Senhor, querido. O que nós precisamos fazer, querido, é levantar um altar de oração ao Senhor. E nós precisamos olhar aqui para a dimensão de Elias, porque quando ele levanta um altar aqui, ele diz: ó Deus, responde. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, ele diz. E quando ele levanta esse altar, ele começa a dizer: ó Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, responda-me, manifesta-me, e diz que tu és o Deus, e que eu sou o seu servo. E responde-me, Senhor. E a Bíblia diz que veio fogo do céu, e lambeu a água que estava no altar. Você está orando aqui, que a resposta de Deus está vindo. Elias orava aqui embaixo, e o fogo vinha de cima. Enquanto você ora, o Senhor está recebendo a tua oração, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre os teus propósitos, em resposta às suas orações. Amém. E nós precisamos entender o que Tiago diz, aqui no capítulo 1, versículo 6, vai comigo por favor. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Sabe o que ele quer dizer com isso aqui, querido? Eu estou orando, e talvez diante dos meus olhos, há um cenário aqui de pessimismo, um cenário de derrota, de frustração, de destruição, de impossibilidade. Mas a fé que eu estou colocando aqui diante de Deus, começa a ser levantada, começa a ser respondida e ser desenhado um novo cenário para a nossa história, em nome de Jesus. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, ele diz: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E o que você vê hoje, querido, não significa o que você vai viver isso amanhã. O que você está passando hoje, a sua família, a tua casa, não significa que é isso que você vai viver amanhã. Porque através da oração, você pode viver tudo novo. Você pode viver uma nova história, irmãos. Uma nova história para a tua casa, para a tua família. Creia nisso, irmãos, em nome de Jesus. Ah, Fábio, mas está difícil. É impossível, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Mas a oração vai fazer o céu se mover em teu favor, querido. A oração vai fazer o céu se mover em teu favor. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. Não importa a situação, irmãos. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Jesus falou aqui, ele prometeu: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Creia que já recebeu, irmãos. Em Atos, no capítulo 4, versículo 31, ele diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmãos. A oração move um mundo que eu não vejo, querido, mas que existe. A oração move o mundo espiritual em teu favor, em meu favor, em nosso favor. A Bíblia diz que Jesus se retirava aqui de madrugada para orar. A oração é tão extraordinária, irmãos, que quando os discípulos encontraram Jesus aqui, eles fazem um pedido aqui para Jesus que talvez eu e você não faríamos. Embora eles tivessem visto aqui Jesus operar milagres, operar maravilhas, operar algo aqui sobrenatural, irmãos,
eles disseram assim: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles poderiam aqui dizer: ensina-nos a operar milagres, ensina-nos a operar curas, ensina-nos a operar maravilhas. Mas eles disseram: ensina-nos a orar. Porque através da oração, querido, curas acontecem. Através da oração, milagres acontecem. Através da oração, nós podemos ver as famílias sendo restauradas, as famílias serem curadas. Nós podemos ver o sobrenatural de Deus acontecer, queridos. Em nome de Jesus. E Tiago 5,15 ele diz que a oração da fé curará o enfermo. Ore um pouco mais. Busque um pouco mais. Ore com intensidade, irmãos. Ore até o céu se abrir, irmãos. Ore até você ser amigo íntimo do Senhor. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz, querido, que Elias aqui orou com fervor. E ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio. E por 3 anos e meio não choveu. E depois ele volta, ele ora para que fechasse o céu novamente. E que não desse chuva. E aqui, queridos, quando ele vai voltar aqui a orar e pedir que chovesse novamente, ele se prostra. E ele está orando para que chovesse novamente. E ele manda o seu servo e diz: vai lá, vê se tem alguma nuvem no céu. E o servo dele vai lá e diz: não vejo nenhum sinal de nuvem. Ele diz: então eu vou continuar orando aqui. Por 7 vezes você volta lá. E ele volta. E Elias continua orando. Porque quando não se obtém resposta imediata, você precisa, é um sinal que você precisa continuar orando, querido. Não pare de orar, continue orando, querido. Sem cessar. Mas a Bíblia diz que quando Elias está orando, e ele volta, na 7ª vez ele diz: agora eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Um pequeno sinal desencadeou aqui uma grande chuva. Mas Deus te dá pequenos sinais em resposta à tua oração. Deus dá pequenos sinais e grandes moveres acontecem na sua vida, quando você está disposto a orar, querido. Por isso, Deus hoje Ele está te chamando, querido. Deus está me chamando. Deus está nos chamando a um lugar mais profundo de oração. Porque oração gera milagre. Oração gera poder. Oração gera cura. Oração gera mover de Deus. Amém, irmãos? Oração não é sobre você sentir, querido. Oração não é sobre você estar sentindo alguma coisa, ou você está vendo alguma coisa. Mas mesmo se você não está vendo nada, não está sentindo nada, não significa que nada não está acontecendo na sua vida. Creia, querido, em nome de Jesus. A oração não é sobre você sentir. Você pode até estar orando e não estar sentindo, mas isso não significa que nada não está acontecendo. Você não está vendo, mas enquanto você está orando, há um mover no céu, há uma resposta de Deus na sua vida e para os teus familiares. Amém. Jesus falou algo aqui muito poderoso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Coloque para mim, por favor, para a gente encerrar. A palavra de Deus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você está em secreto, ninguém está vendo. Você está em secreto, ninguém está vendo. Mas Deus te vê em secreto. E o Deus que te vê em secreto responderá e recompensará as suas orações. Se você crer que Deus tem coisas grandiosas para a tua vida, querido, então acesse por meio da oração. Deus não responde necessidade. Deus responde a nossa fé. Deus responde oração. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.
Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche os olhos agora, querido, em nome de Jesus. O Espírito Santo está nesse lugar, Pai. Os músicos podem subir aqui, por favor. Em nome de Jesus. Pai, que possamos nessa noite, Pai, voltar ao lugar de oração, Pai. Voltar, não só ao lugar de oração, mas voltar ao primeiro amor, Pai. E sermos íntimos do Senhor, como foi dito aqui nessa noite, em Tiago 5,16. Que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Senhor, nós cremos que quando oramos, o Senhor nos ouve, Pai. Mesmo quando não estamos sentindo nada. Mesmo quando não estamos vendo nada, Senhor. Porque Deus não responde necessidade. Deus responde oração. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Por isso, Pai, em nome de Jesus, honra a fé dos teus filhos, ó Pai, nesse lugar. Honra a fé dos teus filhos, aqueles que vieram te buscar, Pai. Aqueles que precisam, Senhor, de uma resposta, Pai, de um milagre nessa noite, Pai. Comece a operar milagres nesse lugar, Pai. Porque nós cremos no seu poder, nós cremos no sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que através da oração, milagres acontecem, Pai. As portas são abertas. Famílias são restauradas, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você que precisa de uma oração, Pai, que precisa de um milagre nessa noite, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Há uma unção poderosa de Deus aqui nesse lugar. Eu creio que Deus vai responder a oração. Vou pedir para os pastores, intercessores estarem orando aqui. Você que precisa de uma causa impossível, sai do teu lugar agora, irmãos. E creia que o Senhor nessa noite tem poder para fazer milagres. Tem poder para curar. Tem poder para libertar. Senhor, nós colocamos, Senhor, o filho da pastora Adriana, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha operar, Senhor, na vida, Senhor, daquele jovem, Pai, em nome de Jesus. Manda teu anjo agora, Pai, naquele lugar, Pai. Opera milagres, ó Pai. Opera maravilhas, ó Pai. Que nós possamos testemunhar que só o Senhor é Deus, Pai. Que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Derramas, ó Pai, a tua presença sobrenatural no meio do teu povo nessa noite, Pai. Vai derramando, Pai, vai curando, Pai, vai libertando, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha diminuir, Senhor, e que o teu nome apareça, como foi dito e louvado nessa noite. Santo é teu nome, Pai, para a honra, para a glória do teu santo nome, e para a glória de Deus. Amém.